Operação Lava Jato. Lista de indiciados divulgada hoje inclui nomes de políticos catarinenses. Fraude nos atestados médicos. A polícia investiga venda de atestados falsos. Quadrilha cobrava até R$100 por documento. 18 anos de espera. Pacientes e funcionários pedem agilidade na entrega do centro cirúrgico do Cepom. Agiliza Floripa. Veja como funciona o projeto que traz mais rapidez na liberação de alvarás para construções. A crescente expansão do setor de tecnologia faz Florianópolis ganhar fama de Ilha do Silício. Uma reportagem mostra que o faturamento já é 4 vezes maior do que o retorno que o turismo traz para a cidade. Boa noite. A polícia investiga esquema de venda de atestados médicos falsos na capital. Os criminosos furtavam carimbos e blocos em postos de saúde ou em unidades de pronto atendimento e vendiam os atestados por até R$100. A denúncia surgiu através de uma médica que teve o nome utilizado em atestados falsos. Os falsificadores agiam no centro de Florianópolis e costumavam combinar a entrega pelo celular. Eles eram vendidos por 2 pessoas que foram identificadas e tinha mais 3 que revendiam esse atestado. Com o conhecimento, nesse caso, da médica que estava sendo vítima, estava usando o nome dela, ela procurou a delegacia, fez o boletim de ocorrência e onde começamos a investigar. Pelo menos 15 empresas foram enganadas pela fraude. Apenas 4 procuraram a delegacia. As demais não quiseram se pronunciar. 6 atestados já foram comprovados que são falsos. Segundo o delegado, quase todos os autores já foram identificados. Eles ofereciam, inclusive, atestados de exames médicos. Os preços variavam entre R$50 e R$100, dependendo do número de dias. Está sendo investigados. Algumas não têm interesse em tocar para frente, mas nós vamos verificar e vamos checar. Se realmente ficar confirmado, nós vamos também intimar esses representantes para serem ouvidos e ser levado a termo as suas declarações. A maior parte dos atestados era apresentada em empresas de comércio, principalmente em feriados prolongados. A Câmara de Dirigentes Lojistas realizou um levantamento e constatou que 83% das empresas consultadas receberam pelo menos um atestado por mês no último ano. Um dado que preocupa, já que as empresas trabalham com um número mínimo de funcionários. Um prejuízo que abala a relação de confiança entre patrão e empregado. Não tem mais como continuar, as pessoas são normalmente demitidas por justa causa, porque se abala uma relação muito importante e fundamental no trabalho, que é a relação de confiança. Foi divulgada hoje a lista de políticos que tiveram pedidos de abertura de inquérito assinados pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, com base nas delações premiadas de executivos e ex-integrantes da empreiteira Odebrecht. Entre os investigados, há 9 ministros do governo Temer, 29 senadores e 42 deputados federais, incluindo os presidentes das 2 casas do Congresso Nacional. Na lista constam 4 nomes catarinenses, como o do senador Dalírio Beber, do PSDB, o deputado federal Décio Lima, do PT, a deputada Ana Paula Lima, também do PT, e o prefeito de Blumenau, Napoleão Bernardes, do PSDB. Em nota, a assessoria do deputado Décio Lima informa que ele recebeu a informação com tranquilidade e declara que é o maior interessado no esclarecimento de toda esta situação. Ressalta ainda que não é réu e nem investigado em nenhum processo da Lava Jato. Recebemos também a nota da assessoria do senador Dalírio Beber, em que o senador afirma que recebeu com surpresa a inserção de seu nome no rol dos investigados, que rechaça com veemência toda e qualquer denúncia de prática de ilícitos e que está indignado, mas absolutamente tranquilo. Já o prefeito de Blumenau, Napoleão Bernardes, disse estar perplexo com esta menção.
afirma que tem certeza de que os fatos serão esclarecidos, mostrando sua isenção neste processo. A deputada Ana Paula Lima, em nota, esclarece, abre aspas, afirmo que não sou ré e nem investigada em nenhum processo da Lava Jato e que as doações à minha campanha eleitoral foram declaradas e aprovadas pelos órgãos competentes. Pacientes e servidores do CEPOM fizeram hoje um protesto em frente à unidade. Eles cobram agilidade na entrega da obra do centro cirúrgico. Um bolo marcou de forma simbólica os 18 anos de espera pelo centro cirúrgico do CEPOM. Pacientes e funcionários se uniram para tentar chamar a atenção para a agilidade na obra. A gente ainda não tem, depois de 18 anos, nem UTI nem o centro cirúrgico. Os pacientes estão perdendo a vida e não conseguem fazer cirurgia. Em 2015, as obras do centro cirúrgico do CEPOM ficaram paradas por quase um ano. O BNDES exigia que o terreno fosse de propriedade do Estado para poder liberar os recursos financeiros. Diante do impasse, o cronograma da obra ficou atrasado em quase 3 anos. Agora, a FAES afirma que as obras estão correndo em ritmo acelerado e que o centro cirúrgico do CEPOM deve ser inaugurado até o final deste ano. Efetivamente, esse ano a gente vai conseguir concluir a obra e ativar, que é o mais importante, né? A obra está num cronograma agora adequado, todos os fornecedores, que são vários, é uma obra de alta complexidade, eles estão alinhados para concluir a obra a tempo. Simone é paciente do CEPOM, ela teve 2 cânceres nos últimos 4 anos. Durante o tratamento, fez 6 cirurgias, todas elas em outros hospitais da Grande Florianópolis, situação que sempre a deixou insegura. Porque aqui o tratamento deles é de excelência, entendeu? Eles estudam, eles vão para congressos, o estudo é todo em cima de paciente oncológico. Aí de ser mandado para um outro hospital que não tem essa referência, me deixava muito angustiada. Durante fiscalização de rotina na BR-282 em Lages, policiais rodoviários federais apreenderam hoje uma van lotada com 81 mil maços de cigarros fabricados no Paraguai. O condutor não obedeceu a ordem de parada e fugiu em alta velocidade. Ele pegou uma estrada de terra e abandonou o veículo. O helicóptero Águia da Polícia Militar ajudou nas buscas, mas o homem não foi localizado. Dentro da van havia ainda um rádio amador para comunicação com outros envolvidos no contrabando. E você vai ver a seguir, licenciamento de construções e liberação do alvará ganharão agilidade em Florianópolis. E mais, capital ganhou fama nacional por ser considerada a Ilha do Silício. É que são 900 empresas de tecnologia instaladas aqui. Os detalhes depois do intervalo. O primeiro trimestre de 2017 terminou com crescimento nas vendas e queda nos preços para o consumidor da Ceasa. Nos primeiros 3 meses deste ano, o valor médio dos alimentos ficou em R$ 1,64 por quilo, enquanto em 2016 o preço era de R$ 2,03 por quilo. A movimentação financeira do Ceasa, ou da Ceasa, em Santa Catarina, chegou a R$ 157 milhões no acumulado de janeiro a março, com a comercialização de aproximadamente 95.800 toneladas de hortifruti grangeiros. Florianópolis ganhou fama nacional por ser considerada a Ilha do Silício. É que a capital concentra 900 empresas de tecnologia e o setor está em pleno crescimento, já sendo considerado o 3º maior do país. A combinação de 3 fatores colocou Florianópolis em evidência no país quando o assunto é o setor de tecnologia. Qualidade de vida, empregos e desenvolvimento acelerado de carreira. Profissionais de inovação têm procurado a capital em busca de oportunidades e de crescimento. E não é em vão. A capital de Santa Catarina tem aproximadamente 900 empresas de tecnologia instaladas e juntas elas trazem um faturamento de 5,4 bilhões de reais, retorno 4 vezes maior do que o turismo traz para a cidade. E isso torna Florianópolis o 3º maior polo do Brasil.
Esses números são um reflexo de um trabalho que começou há décadas e que hoje tem as mesmas condições do Vale do Silício nos Estados Unidos, conhecido mundialmente por concentrar grandes empresas de tecnologia. A região de Florianópolis também tem boas oportunidades que garantem mão de obra qualificada para o setor e outras qualidades. Temos uma participação forte do governo, uma interação, uma interlocução forte do setor com o governo municipal, estadual e federal. E, além disso, também temos empresários de qualidade. Esta empresa é um exemplo do que acontece em Florianópolis. Ela surgiu em 2015 como uma startup. No primeiro trimestre deste ano, cresceu 400% em relação ao mesmo período do ano passado. Hoje ela se tornou uma unidade de negócio de uma grande empresa, de uma das maiores empresas de desenvolvimento de software do Brasil. E essa empresa já tem mais de 1.300 funcionários. A empresa é do segmento de varejo e e-commerce e desenvolveu uma solução inovadora para integrar lojas físicas e loja virtual. Vagas de emprego estão abertas e a expectativa por aqui é acompanhar a capital e manter o ritmo acelerado de crescimento. Esses profissionais, eles têm interesse não apenas numa boa remuneração, em bons benefícios, mas também numa boa qualidade de vida, né? O novo sistema de combate a fraudes no seguro-desemprego, implantado pelo Ministério do Trabalho no final de dezembro, identificou 86 pedidos fraudados em Santa Catarina, num total de R$ 608.152 bloqueados. O sistema permite acompanhar todo o processo entre o pedido do benefício e o pagamento feito pela Caixa. A plataforma vai permitir uma economia estimada em cerca de R$ 1 bilhão aos cofres públicos em 2017. Em Blumenau, no Vale do Itajaí, uma colisão envolvendo um caminhão e um veículo provocou uma morte. Este e outros assuntos no Giro de Notícias. A colisão aconteceu na rodovia que faz a ligação entre Blumenau e Pomerode, no bairro Testo Salto. Apesar de todo o esforço, não foi possível salvar a vida do condutor do Polo, que ficou preso às ferragens do veículo. O motorista do caminhão foi conduzido ao Hospital Santa Isabel com ferimentos leves. Um capotamento também resultou em uma morte, desta vez no sul do estado. O motorista teria perdido o controle da direção do automóvel com placas de Criciúma na descida do Morro da Bananeira quando seguia em direção à BR-101. Ele ficou preso às ferragens e não resistiu aos ferimentos. Depois de 5 dias desaparecido, o corpo de Anderson Luiz Kanjerski foi encontrado nas dunas próximo à praia do Moçambique, em Florianópolis. Anderson era engenheiro da Epagre e morava em Joaçaba. A perícia vai analisar a causa da morte, já que o corpo estava em avançado estado de decomposição. Foi assinado hoje o decreto que regulamenta o Agiliza Floripa. O projeto facilita o licenciamento de construções e torna mais rápida a liberação do alvará. O decreto que regulamenta a lei, que foi aprovada pela Câmara de Vereadores em janeiro, foi sancionada pelo prefeito. A intenção da nova legislação é permitir que construções de menor porte possam ser autorizadas por autodeclaração do proprietário e do responsável técnico. São empreendimentos de baixo impacto, que tem grande número em Florianópolis e que muitas vezes se esperava a sua deliberação, que não acontecia durante meses. Não se encaixam na nova legislação obras realizadas próximas a bens tombados, em áreas com restrições ambientais que interfiram na paisagem, por exemplo. Terrenos que possuam alguma discussão judicial também não estão incluídos. A prefeitura deixava de arrecadar os impostos e taxas referentes a essa solicitação e hoje passa-se a ter um controle muito maior, já que o arquiteto e engenheiro, além de assinar o projeto, ele passa a ser responsável também pela execução. Em todos os casos, a execução das obras obedece à tramitação convencional de liberação de alvarás. Em caso de descumprimento das normas, os profissionais técnicos serão responsabilizados e sofrerão penas previstas em lei. É uma boa iniciativa da Prefeitura, mas eu gostaria de saber quais alterações nas ações fiscalizatórias serão implementadas para que isso tenha efeito.
Pensei que o objetivo da iniciativa seria evitar essa balbúrdia que ocorre hoje em dia aqui em Florianópolis, na ocupação de áreas impróprias. Cito como exemplo parte daquela comunidade junto ao Trevo da Seta e a ponte da Avenida Dionísio Freitas, que leva ao aeroporto Hercílio Luz. Pessoas que transitam diariamente por ali me questionam, me perguntam sempre como é que pode acontecer aquilo ali sem nenhuma providência das entidades, dos institutos ambientais. E eu respondo que não sei. Mas parece que o objetivo dessa iniciativa da Prefeitura é arrecadar impostos e taxas. Insisto que esta cidade precisa de um plano diretor com o DNA da ilha, haja vista essa manifestação dessa matéria anterior aí sobre a indústria da tecnologia, ações fiscalizatórias eficientes e serviços de qualidade. Com isso, a arrecadação virá. A seguir, tradição Barriga Verde, Band Cidade mostra passo a passo do processo da produção da erva mate. Em Lages, na Serra Catarinense, pessoas se arriscam ao atravessar a BR-282. A rodovia tem um fluxo intenso de veículos. A boa notícia é que a partir da semana que vem, passarelas começam a ser instaladas ao longo da BR. A assinatura da ordem de serviço para a construção das passarelas na BR-282 em Lages será na próxima segunda-feira. Hoje, a população atravessa a rodovia assim. Para o seu Milton, a situação ainda fica mais complicada. Por ser idoso, o risco é ainda maior. A gente está correndo um risco, né? Porque, embora tenha lombada aqui, mas já não é aquela segurança. A gente já não tem aquela velocidade das pessoas novas, né? Então é perigoso. A expectativa é que as passarelas acabem com o fluxo de pessoas atravessando a rodovia. O seu José comenta sobre a dificuldade de passar na rodovia com a sua filha. Com as crianças que nós temos que levar para casa da avó deles ali, né? E é perigoso, né? Você vê, ó, caminhão, carreta, passa direto o carro e nós a travessia com ela fica bastante perigoso. Tem bastante atenção, vixe, bastante mesmo. Tem que cuidar mesmo. Serão 5 passarelas em um trajeto aproximadamente de 10 quilômetros. Aqui onde eu estou, será construído uma, pois o movimento de pessoas atravessando é muito grande. A obra custará em torno de 6 milhões de reais. O seu Ireno conta que já teve que socorrer uma senhora que não conseguia atravessar a rodovia. Com problema nas pernas, né, na coluna, daí eu toquei de sair, eu vi que ela estava tentando passar ali nesse meio fio ali e não conseguia passar, toquei de vir ali ajudar ela a passar. Porque tava os caminhões passando direto, bastante fluxo de carro, né? Perigo mesmo. Federação das Indústrias, Forças Armadas e Universidade Federal de Santa Catarina formaram uma tripla parceria para juntos unirem forças e conquistarem resultados na área da indústria e da tecnologia. As Forças Armadas de Santa Catarina precisam anualmente de uniformes, calçados, alimentos e armamentos, itens que podem ser comprados das indústrias do estado, ajudando ainda mais no desenvolvimento do setor. As demandas das Forças Armadas podem promover negócios e gerar lucros para o setor industrial. Já a Universidade de Santa Catarina espera usar do conhecimento tecnológico e contribuir através de pesquisas com as necessidades das Forças Armadas. Assim, juntas, UFSC, Fiesc e Forças Armadas formaram a Tríplice Hélice para que academia, indústria e defesa possam interagir. As Forças Armadas são grandes demandantes de produtos que nós podemos fornecer e que hoje temos uma baixíssima participação no orçamento, sobretudo do Exército. Mas também tem uma outra questão que nós estamos desenvolvendo, são alianças que pretendemos estabelecer no campo da ciência, tecnologia e inovação, que também é uma das características das Forças Armadas. O estado de Santa Catarina tem um potencial enorme, tem muitos produtos que nos interessam na área de vestuário, na área de eletrônica, na área de informática,
E essa integração eu acredito que venha trazer bons resultados. A cidade ela tem algo de 160, 170 laboratórios nessa perspectiva, nessa área vinculada à indústria, e na questão da segurança, na questão da base tecnológica, ela pode contribuir, servidores, professores e estudantes. Durante o seminário de tecnologia e inovação, os 3 setores mostraram o que cada um tem para oferecer e também o que cada um necessita. Durante os 2 dias de evento, as medidas que serão postas em práticas estarão em debate, assim como as estratégias para conquistar bons resultados no futuro. A produção de erva mate contribui com uma parte da economia de Santa Catarina e o consumo é uma tradição entre as famílias. Nossa equipe de reportagem visitou uma ervateira para acompanhar o passo a passo da produção. Sempre que falamos em erva mate, lembramos das rodas de amigos, dança gaúcha e, é claro, um bom chimarrão. Mas o processo começa cedo lá na lavoura com a plantação de mudas. Na fase adulta, a árvore é podada a cada 3 anos. Logo que o caminhão chega, começa o processo de secagem ou sapeco, que é o fogo em contato direto com as folhas. A temperatura chega a 140 graus. Depois disso, é preciso deixar as folhas descansarem por 1 ou 2 dias. Em seguida, começa a moagem, onde os ramos passam pelo picador para ficar no mesmo formato. Por último, começa o empacotamento, onde é selecionado a qualidade da erva, mais fina ou grossa. A erva chega ao mercado embalada em 2 formatos, a vácuo ou embalada à mão. Então essa é a primeira máquina totalmente automatizada para fazer todo o processo de empacotamento, de embalagem a vácuo, então. E a vantagem do a vácuo é a durabilidade, a qualidade, a conservação da erva mate, né? Ela mantém a cor, o sabor, a qualidade da erva, então por muito mais tempo, mantém ela verdinha e com o sabor como se fosse recém-fabricada ela por muito mais tempo. E depois de conhecer o passo a passo de como é feita a erva mate lá na indústria, agora a gente vai conhecer de fato como é feito o chimarrão. Quem vai nos explicar é a Mercedes. Mercedes, é muito difícil preparar um chimarrão? Não, é bem fácil. Vamos tentar? Vamos. Então tá. O primeiro passo. O primeiro passo, a gente coloca a erva até no gargalo, ó, da cuia. Depois pega o vira-mate. E daí vira bem assim. Dá uma boa sacolhadinha para os palitos ficar bem baixo, para ter bastante respiro. Depois vira devagarinho. E ela tem que ficar? Tem que ficar meio vaziozinho assim, um buraquinho, né? Preencher em cima, né? né? Preencher até em cima. Tá. E daí vai virando um pouquinho de água. E a água tem que ser A água tem que ser morna. Morna, tá. E enche até em cima? Até em cima. Muito bom. Ótimo. Aqui são produzidos 100 quilos de erva mate tradicional, moída grossa e embalada a vácuo por mês. E os ensinamentos são passados desde cedo, de geração em geração. Chimarrão combina com tradição e tradição é isso aqui, música de raiz. E nada melhor do que encerrar a matéria, do que tomar um bom chimarrão acompanhado de bons amigos. Certo, Camila. Boa noite, até amanhã. Boa noite, até amanhã.